Agora são 8h24. E no mês dedicado à visibilidade lésbica, 2 datas se destacam: 19 de agosto, Dia do Orgulho Lésbico, e 29 de agosto, Dia da Visibilidade Lésbica, voltada para lembrar a existência lésbica, as violências sofridas por elas e as pautas que o movimento reivindica. A reportagem é de Juliana Almeida. 29 de agosto é o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica. A data foi criada em 1996, durante o primeiro Seminário Nacional de Lésbicas. Há também a celebração do Orgulho Lésbico no dia 19 de agosto. Foi nesse dia que um grupo organizou um levante no Ferros Bar, conhecido como Reduto Lésbico dos anos 70 em São Paulo, contra a tentativa do dono do estabelecimento de impedir a venda de um jornal informativo do Grupo de Ação Lésbico Feminista. Mariana Rodrigues, lésbica, feminista e ativista da Liga Brasileira de Lésbicas, explica a importância da data. Essas datas são importantes para trazer uma perspectiva focada nas demandas das mulheres das lésbicas, das mulheres que se relacionam com mulheres, a questão sobre a violência, a invisibilidade na participação política dentro do meio LGBT, as questões de saúde, né? Porque durante muito tempo, e ainda hoje, eu particularmente vejo que a gente tem avanços, né, dentro da pauta. Acredito que sim, estamos um pouquinho mais visível, mas as questões lésbicas permanecem como as mais invisibilizadas dentro da sopa de letrinha LGBT. De acordo com o dossiê Lesbocídio, as histórias que ninguém conta, entre 2014 e 2017, houve um aumento de 237% no número de homicídio de mulheres lésbicas. Para Mariana, a falta de políticas públicas reforça a lesbofobia com estupros corretivos. A questão do estupro corretivo, as demandas de saúde sexual e reprodutiva, ainda elas são muito invisibilizadas dentro, inclusive, das perspectivas de políticas públicas, né, do avanço das políticas públicas, que hoje em dia a gente já não tem para mais ninguém, né, no cenário atual que a gente vive nesse momento. Já não tem para mais ninguém, mas desde que se conformou um movimento social LGBT, uma organização política no Brasil, as pautas lésbicas sempre foram invisibilizadas. Ingrid Silva, publicitária, mulher preta e lésbica, casou no final de 2018 com Aline Forsato, após as eleições com medo de ter seus direitos retirados. Ela explica o que significa o apagamento da palavra lésbica em relação à homossexualidade. Eu acho que o Dia da Visibilidade Lésbica, ele é importante principalmente para mostrar que, além de a gente fazer parte de uma comunidade de homossexuais, nós somos mulheres e, por conta disso, a gente já tem socialmente, né, uma falta de visibilidade geral. E aí, quando você é uma mulher lésbica, as pessoas, elas ocultam muito, assim, elas tentam apagar de qualquer forma o fato de que uma mulher é lésbica. Então, elas tentam dizer que, você é gay, ao invés de você é lésbica, porque as pessoas encaram lésbica como uma palavra feia, ou elas simplesmente ignoram o fato de que você é homossexual. E acredito que o dia seja muito importante por isso, porque, como o próprio dia mesmo já diz, é para visibilidade, né? O apagamento das mulheres lésbicas acontece desde a infância com a heterossexualidade compulsória, como diz Alexandra Fortes, advogada e bancária, lésbica, diretora do Sindicato dos Bancários do ABC e vice-presidenta da Casa Neon Cunha. Eu, por exemplo, venho de uma situação em que eu cresci numa família de classe média, de certa forma conservadora, e casei na igreja, como tudo que a sociedade manda. Enfim, tive 2 filhos que hoje já são adultos e de repente eu me descubro, porque nunca prestei atenção aqui para dentro, né, para me conhecer, porque a sociedade diz, você vai namorar homens e para os homens vocês vão namorar mulheres. Então, quando a gente começa a se perceber, a coisa muda de figura e você vê o quanto você sofre preconceitos na família, no trabalho, na rua, na vida política. Apesar do preconceito que homossexuais sofrem dentro das instituições religiosas,
Coletivos como Feministas e a ONG Católicas pelo Direito de Decidir elaboram atividades para a inclusão de mulheres lésbicas nas entidades, relata a Bruna David, fundadora do Feministas. É muito importante que as lésbicas se mostrem dentro das instituições religiosas, porque a religião faz parte da vida das pessoas, né? Principalmente no Brasil, que é um país essencialmente religioso, independente da sua condição afetivo-sexual, geralmente você tem uma religião, ou uma não religião também. Então é importante que essas mulheres lésbicas sejam representadas e estejam nesses espaços religiosos, porque elas existem, né? Então, esse mês de visibilidade lésbica associado à religião é assim, extremamente fundamental, porque as religiões fazem parte das vidas das pessoas, né? Então não tem como separar isso da vida de uma mulher lésbica. O ato de se relacionar com mulheres é tido dentro da militância como uma ação revolucionária, segundo Ingrid. Bom, a gente é ensinado a vida inteira que a gente tem que ser rival, né? Quando você ama uma mulher, você já está indo contra a maré de qualquer forma. Você não vai ter rivalidade com a pessoa com quem você se relaciona, na maioria das vezes. E eu acredito que é revolucionário por isso. Você está indo contra o que a sociedade te ensina sobre relacionamento entre mulheres, né? Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.